Mais boa noite a todos, eu sou Raquel Carvalho, como a Maria João já teve a oportunidade de me apresentar. Eu sou também engenheira agrónoma de formação base e então especializei-me também em plantas aromáticas e medicinais. E foi a partir daí, da parte das plantas aromáticas, que eu vim para a aromaterapia, por isso comecei a perceber um bocadinho quais eram a importância do uso das plantas, o que é que podíamos usar e uma coisa puxou a outra e depois a minha formação em naturopatia também veio daí. Hoje vimos então falar um bocadinho sobre a parte da aromaterapia no emagrecimento. Claro que aquilo que eu vos vou falar no início, de certeza que vocês já ouviram falar aqui dos outros colegas, mas vamos fazer um reforçozinho, está bem, sobre isto. Alguma dúvida que tenham também? Vamos falando, está bem? A obesidade, aquilo de certeza que vocês hoje já ouviram imensas vezes, tem a ver um pouquinho sobre, é uma conta de somar e subtrair, não é? Tudo aquilo que nós ingerimos e tudo aquilo que gastamos, se ingerimos mais do que aquilo que gastamos, vamos estar a engordar. Se gastamos mais do que aquilo que ingerimos, não é? Vamos estar a manter o peso ou conseguir emagrecer. E o que é que acontece? A maior parte das pessoas não tem muito esta noção, então come e depois não faz exercício físico, por exemplo, ou então simplesmente acha que se fizer exercício físico pode comer à vontade, não é? E falta aqui um pouquinho do equilíbrio. As causas da pessoa engordar, da obesidade, são várias, não é? Claro que as mais conhecidas são as genéticas, claro que, como já falamos anteriormente na parte da homeopatia, a genética vale o que vale, não é? Nós podemos ter essa predisposição, mas depois, se fazemos com que, de acordo com o nosso estilo de vida, não é? Aquilo que nós fazemos no dia-a-dia, podemos potenciar, não é? Essas características ou então fazer com que elas passem uma vida toda sem se manifestar. Depois também temos a questão dos hábitos alimentares. E muitas vezes as pessoas dizem, eu sou fortezinha, mas toda a gente na minha família não é uma questão genética. Se calhar não é genética, se calhar é uma questão de hábitos, porque se calhar toda a gente lá em casa come batata frita, não é? Se calhar toda a gente lá em casa come fritos. E aqui tem a ver um bocadinho com hábitos alimentares, muitas vezes não tanto com genética, mas é desculpa, normal, vê-se crianças gordinhas, mas aquilo é genético, a família é toda assim, não é? E eu acredito que aí, claro que a genética pesa, mas que seja mais ainda do que a genética, uma questão de hábitos alimentares. Claro que podemos ter também um distúrbio hormonal, pode haver alguma razão que cause essa alteração hormonal e levar realmente a uma perda de peso ou um ganho de peso também. Temos também a parte de hábitos de vida, o sedentarismo hoje está muito relacionado com esta patologia, não é? Que é uma grande patologia do nosso século. Depois temos a gravidez e a menopausa, claro que uma grávida engorda sempre, não é? Normalmente, e falo por experiência própria, às vezes não é muito fácil voltar ao sítio, vamos lá devagarinho. Na menopausa também acontece muito isso, devido a quê? Tudo isto são questões hormonais que estão aqui relacionadas. E nós, com os óleos essenciais, vamos conseguir trabalhar em todas estas causas, vamos conseguir trabalhar numa causa de hábitos alimentares, conseguindo com que a pessoa consiga alterar alguns dos seus hábitos. Na parte hormonal, com os óleos essenciais, conseguimos também atuar na parte hormonal. O sedentarismo, a pessoa tem mesmo de se levantar da cadeira e fazer qualquer coisa por si. E aquilo que eu acho que é mais importante e aquilo que eu acredito realmente que faz toda a diferença para termos bons resultados numa situação de tratamento de obesidade ou de emagrecimento é tratarmos a parte emocional. Eu tenho um bocado de receio de estar a repetir um bocado aquilo que a Cristina falou há bocado, porque partilhamos da mesma filosofia. Aquilo que eu acredito realmente é que todas as nossas patologias têm uma origem emocional, seja ela qual for. Claro que depois há uma somatização, não é? E torna-se físico. Mas se eu não tratar aquilo que deu origem, não é? Àquele problema físico, seja ele qual for, seja ele uma dor de costas ou porque a pessoa engordou, nós não vamos realmente conseguir ter efeitos duradouros. Por isso, muitas vezes, aquelas pessoas que são obesas e fazem operações, não é? Ao estômago, passado uns anos, voltam outra vez a engordar, porque o motivo da pessoa engordar não foi sanado, não é? A pessoa precisa de um acompanhamento psicológico, precisa perceber o porquê. Qual foi o momento ou a emoção que despolutou que aquela pessoa começasse a sentir necessidade de comer, não é? Porque é que aquela pessoa quer colmatar? Quais são os medos que essa pessoa tem, não é? Que vai, de certa forma, refugiar-se na comida. Pronto, e é isso que, tanto na homeopatia como na aromaterapia, temos de tentar perceber para podermos ser o mais incisivos possíveis, para conseguirmos realmente ser mais eficazes e, em pouco tempo, termos bons resultados.
Pronto, isto é um bocadinho que eu tenho vindo a falar, que é de acordo com a metafísica da saúde. Então, porquê é que a pessoa engorda, não é? Ou porquê é que a pessoa se mantém gorda e tem muita dificuldade em conseguir emagrecer? Claro que a gordura é considerada um casulo, é quase como uma capa, não é? Que a pessoa tem, onde ela esconde os medos, perdas, mágoas, inseguranças. Por isso é muito comum uma pessoa, quando tem alguma situação de vida traumática, começar a ganhar peso e depois ser muito difícil a pessoa conseguir controlar esse peso. Eu conheço vários casos e são sempre situações bastante complicadas que a pessoa diz, ok, eu já perdi tudo, não tenho nada, então a pessoa desforra-se, não é? A palavra que usada por nós é o desforrar-se na comida, o comer sem parar. Muitos dizem assim, eu como, mas eu não me apetece, nem tenho fome, eu sinto necessidade de comer. Então, comer sem ter fome, ou nem é sem ter fome, mas sem apetecer, eu já estou cheia, já estou enjoada, mas eu tenho de acabar aquela tablete de chocolate, eu tenho de acabar aquele pacote de bolachas. Isto acontece muito e tem mesmo a ver com esta questão de insegurança, com estes medos, ou então com situações mesmo traumáticas graves associadas às mais diversas situações. Quanto mais a pessoa tenta fugir então dessas emoções ou de situações mal resolvidas, tanto mais o casulo lhe envolve o corpo. Então, se a pessoa não enfrenta, não é? Se não enfrenta realmente aquilo que provocou, que despolutou a pessoa a começar a aumentar de peso, se a pessoa realmente não vai ao cerne da questão, por muitas dietas que a pessoa faça, vai ser muito difícil a pessoa realmente conseguir equilibrar o seu peso. Então, aqui o que nós temos de fazer, e podemos fazer muito bem com os óleos essenciais, é isso, vamos conseguir atuar na parte emocional, não é? Na parte da emoção que fez com que aquilo começasse a aparecer, não é? Que despolutou aquela situação, mas também vamos atuar na parte física. E na parte física vamos usar óleos essenciais que vão ser drenantes, termogénicos e por aí fora para ajudar no emagrecimento. Mas isto não faz qualquer sentido se não formos realmente ao cerne da questão. É tentar perceber o porquê, não é? Daquela pessoa estar a ganhar peso. Claro que este mecanismo de defesa é uma coisa inconsciente, que se vocês têm uma pessoa obesa e diz, olha, não, o teu corpo está-te a proteger de alguma coisa, de que é que tu tens medo, de que é que estás a proteger? As pessoas dizem logo, não, isso não tem nada a ver comigo. Não é? As pessoas não se identificam, ou pelo menos à nossa frente, não é? Não abrem o jogo, porque a pessoa, de certa forma, ela própria tenta se iludir, não é? E é como se, ok, está tudo bem, eu só gosto de comer. Pronto, eu gosto de comer, não gosto de fazer exercício. Até a um certo ponto isto faz algum sentido, mas quando começa a ser patológico, temos de realmente perceber que há aqui qualquer coisa que temos de mudar. Pronto, então o aumento de peso está relacionado com uma fragilidade interior, não é? Que se compara a uma imaturidade emocional. Imaturidade emocional é sempre quando nós não conseguimos, de certa forma, encontrar aquilo que realmente nos deixa calmos, tranquilos, não é? Não conseguimos enfrentar os nossos medos, não é? As nossas incertezas. Pronto, a imaturidade emocional é um bocadinho nesta vertente. Claro que todos nós temos um pouquinho disso, não é? Estamos sempre a aprender. Mas quanto mais a pessoa tem dificuldade em enfrentar os seus medos, não é? Mais imatura emocionalmente é. Então a gordura é o casulo que a pessoa cria inconscientemente para se proteger ou para se esconder dos problemas externos. Então o que é que acontece? Nós já sabemos, se há uma pessoa que tem excesso de peso, nós vamos sempre, e aqui não há margem para dúvidas, vamos ter sempre de tentar perceber qual foi o motivo que despolutou aquele ganho de peso. E aí sim, vocês vão ter resultados, porque não existem drenantes, queimadores, nada, exercício físico que valha se a pessoa realmente não for ao cerne da questão, está bem? Eu acredito que já tenham ouvido isto hoje durante a noite toda, mas acredito que é mesmo muito importante. É o que vai fazer a diferença de conseguirmos ter sucesso ou não. Sucesso a curto tempo, curto espaço de tempo, é fácil ter. Por isso é que muita gente diz, eu emagreci, mas passado 1 ano ou 2 engordei tudo de novo. Não é? Porque há aquele desequilíbrio, não é? A pessoa continua a ter problema com o pai, a pessoa continua a ter problema com a mãe, com o marido, com o namorado, stress no trabalho, tudo isso, e a pessoa, se não conseguir realmente encarar o problema de frente, vai estar constantemente a cair sempre no mesmo padrão emocional, está bem?
Então, como é que com a aromaterapia nós podemos ajudar? Primeiro, eu queria vos dar algumas noções básicas da aromaterapia, que é para vocês usarem a aromaterapia de forma correta. Porque, claro que os óleos essenciais são 100% naturais, mas o ser 100% natural não quer dizer que não faça mal. Nós temos de saber usar de forma correta a aromaterapia, porque podemos causar dano no corpo se a fizermos de forma errada, está bem? Por isso aqui vai ser umas noções muito básicas, apenas para vocês ficarem com umas ferramentas mínimas, se quiserem usar algumas destas situações que vamos falar. O muito importante no uso da aromaterapia é que ela seja biológica. Isto quer dizer que os óleos essenciais que nós vamos usar tenham certificação biológica. Isto vai nos garantir que nesse óleo essencial que nós temos não tem nenhum produto químico na sua composição. Claro que isto vai nos garantir que a produção, as plantas de onde vieram, não é? Ou aquele alecrim ou a lavanda que estavam no campo, que foram colhidos para produzirmos óleos essenciais, não teve nenhum tratamento, não é? Nenhuma hormona de crescimento, porque tudo isso que é usado na aromaterapia que não convencional, que não é biológica, todos esses produtos químicos vão depois encontrar-se dentro do frasquinho do óleo essencial. E quando eu aplico o óleo essencial, ele entra diretamente para a corrente sanguínea e leva tudo atrás dele, para o bem e para o mal. Por isso, se eu tiver coisas boas, não é? Neste caso o óleo essencial a ter um efeito, é bom. Se eu tiver coisas más associadas a esse óleo essencial, vai ser mau. Por isso é muito importante que nós tenhamos a certeza que o óleo que nós estamos a usar é biológico, está bem? Como é que vocês sabem isso? Claro que há muitos sítios que dizem, ok, isto é biológico, e vocês perguntam, ok, onde é que está a certificação disso? Como é que vocês sabem que isso é biológico? Porque uma coisa é dizer, outra coisa é nós termos a certeza. E se vocês tiverem algum destes símbolos, normalmente aparece, este EcoCert é uma entidade que certifica, não é única, existem muitas, esta é mais conhecida. Vocês sabem que há esta certificação. Se tiver o AB também, falta-me aqui o mais importante, que se calhar ficou por trás do quadrado, que é uma folhinha, é isto. Conseguem? Eu vou-vos passar depois. Esta folhinha verde, então esta bandeirinha verde tem uma folhinha feita com estrelinhas, pronto, é o símbolo que aparece mais, que é o símbolo da agricultura biológica na União Europeia, que aparece mais e que é mais fácil vocês identificarem. Pronto, o que é que acontece? Muitas vezes nós vamos a algum sítio e pedimos quer um óleo essencial biológico e a pessoa não é por nos querer enganar, ela realmente não percebe a diferença entre o biológico e o natural. Biológico é completamente diferente do natural. Biológico garante mesmo que não temos produtos químicos na sua composição. O natural vem de uma planta, é natural, não é? Por isso, isto é um ponto bastante importante para mais se queremos fazer aromaterapia clínica, está bem? Depois, outras coisas muito importantes. Os óleos essenciais, eles são tão concentrados, que eu não os posso colocar diretamente na pele. Exceto 3 exceções, que é as lavandas, as hortelãs e a árvore do chá, o tea tree, está bem? Todos os outros óleos, sem exceção, eu tenho de os diluir. Diluir para os poder aplicar na pele. Diluir num óleo vegetal, diluir num creme, num shampoo, num xarope, naquilo que vocês depois querem utilizar e vão utilizar como meio para a aplicação do óleo essencial. Isto é muito, muito, muito importante. E mesmo estes 3 óleos essenciais, que são os 3 únicos que se podem colocar diretamente na pele, vocês podem utilizar em alguém diretamente e essa pessoa fazer algum tipo de reação. Por isso, mais uma vez, se isso acontecer, mesmo esses convém diluí-los, está bem? Porque os óleos essenciais são extremamente potentes, são extremamente concentrados. Para vocês terem ideia, uma gota de óleo essencial equivale de 30 a 50 chávenas de chá da mesma planta. Então imaginem, utilizar uma gota de óleo essencial de camomila. Quer dizer que estão a utilizar cerca de 40, a tomar cerca de 40 chávenas de chá de camomila. E normalmente é raro a vez que cai só uma gota, não é? Que nós pomos, caem sempre 2 ou 3. Por isso façam as contas, a quantidade de garrafas ou não é, de litros de chá que vocês tinham de beber para conseguir ter a potência que tem uma gota de óleo essencial. Por isso eles são muito concentrados e podem provocar queimaduras. Queimaduras mesmo. Eu recordo-me quando eu comecei a usar os óleos essenciais, estava a inalar o óleo essencial de limão. É um cítrico, estava a inalar e, sem querer, embarrei aqui, não é? Quando cheirava, embarrei aqui. E fiquei aqui com uma queimadura. Mesmo. E ardia e queimava, né? Provocada por um óleo essencial. Claro que nós depois, quando começámos a usar os óleos essenciais, também começámos a adaptar-nos mais a eles. Pronto, hoje isso possivelmente já não ia acontecer. Nós também começámos a usar óleos vegetais no corpo e começando a usar óleos vegetais no corpo, de certa forma, quando aplico o óleo essencial, claro que tem de ser um óleo essencial suave, já vai estar protegido. Outra coisa que é muito importante, a ingestão dos óleos essenciais é possível, sim, é.
mas é preciso ter muito cuidado com a ingestão dos óleos essenciais, porque se eu vos disser que um óleo essencial é bom para, por exemplo, melhorar a digestão, isto não quer dizer que vocês o possam ingerir. Muitas vezes é através da aplicação em massagem, aplicação em inalação, está bem? Outras técnicas são utilizadas, por isso o dizer que é bom para a parte digestiva não quer dizer que o podemos ingerir, por isso apenas façam a ingestão sobre o aconselhamento de alguém que trabalhe com óleos essenciais, de um aromaterapeuta que seja realmente a vossa confiança, está bem? Porque podemos causar lesões muito graves com o uso dos óleos essenciais de via interna. Os óleos essenciais, mesmo aqueles que se podem colocar diretamente na pele, eles não podem ser ingeridos puros. Temos sempre de os diluir. E podemos diluir como? Numa gordura ou num açúcar. Claro que não vamos estar a comer açúcar, não é, puro. O mel não é uma boa opção, ele dilui-se no mel. A questão do mel é que o mel vai acidificar também um bocadinho o nosso organismo e vai ser um bocadinho agressivo para o fígado. Por isso temos uma outra opção que é a geleia de arroz. A geleia de arroz, a geleia de agave, que de certeza que já ouviram falar, são boas opções para diluirmos os óleos essenciais. Outra coisa que eu gosto muito de utilizar para diluir os óleos essenciais é o óleo de coco. O óleo de coco tem propriedades fantásticas em imensas situações e então se eu usar como veículo, não é, para poder ingerir os óleos essenciais, eu vou também estar a tirar as propriedades, usufruir, não é, das propriedades do óleo vegetal de coco, está bem? Ou outro óleo vegetal, podem usar azeite, um azeite biológico. Agora o que é aqui importante? Quando eu junto os óleos essenciais a um creme, ou um óleo vegetal, ou uma geleia de arroz, ou um azeite, é importante que todos estes produtos sejam também de agricultura biológica. Porque, como eu disse há pouquinho, os óleos essenciais entram na corrente sanguínea e levam tudo atrás deles. Por isso, se eu juntar, imaginem um creme para a circulação, ou melhor, um óleo essencial para a circulação num creme que eu tenha lá em casa, que comprei no supermercado, vocês imaginam qual é a composição desses cremes, não imaginam? É terrível. Então, imaginem exponenciar a absorção de todos esses ingredientes fantásticos, não é? Por isso, sempre que utilizamos um óleo essencial misturado com outro produto, tem de ser sempre biológico, está bem? Para não estarmos a potenciar, digamos assim, a parte má daquele produto, está bem? Alguma dúvida até aqui? Não? Ok. Mais coisas. Como é que nós podemos usar os óleos essenciais? Podemos usá-los de diversas formas. A mais simples e a mais fácil é através de inalação. A inalação faz de uma forma tão simples quanto isto. Eu abro um frasquinho, coloco debaixo do nariz, tentei não bater assim aqui para não queimar, coloco debaixo do nariz, inspiro, levo o ar até à barriga, prendo cerca de 2 segundinhos o ar na barriga e depois expiro, está bem? Para termos algum efeito temos de fazer cerca de 7 inalações seguidas. O ideal, quando estamos a tratar alguma patologia, é eu fazer, por exemplo, 10 minutos. Se eu estou a tratar uma depressão, ou usar algo realmente que queira ter um efeito muito intenso, eu fazer 7 inalações, se calhar vai ser pouco. Então, no mínimo 10 minutos. Dores articulares, conseguimos tratar com óleos essenciais, não é? Por isso, mas 7 inalações vai ser pouco. 10 minutos de manhã e 10 minutos à noite vão ver que têm resultados muito bons, tá? A inalação realmente é a forma mais fácil de usar. Depois temos também a massagem. A massagem vamos ter de diluir o óleo essencial num óleo vegetal ou num creme, está bem? E vamos então fazer uma massagem de relaxamento, uma massagem para uma dor muscular, uma massagem para drenar, como drenagem linfática, não é? Desintoxicante do organismo, para a celulite, para aquilo que vocês quiserem. Como emagrecimento podemos usar a massagem, que vai funcionar bem. Por exemplo, na questão de emagrecimento eu vou usar a massagem para drenar, não é? Para trabalhar na parte física, para ser termogénica, não é? Para ajudar a eliminar as toxinas, e vou usar óleos através da inalação para me acalmar, para ficar mais tranquila, para não ter tanta vontade de comer e também para perceber e para conseguir atuar naquela emoção que desplotou aquele motivo que a pessoa começou a comer sem controle. Depois temos os banhos. Os banhos também são feitos em uma banheira, enchemos com água e usamos também óleos essenciais diluídos em óleos vegetais sempre, está bem? E enchemos a banheira, colocamos uma tacinha com óleo vegetal e umas gotinhas para uma banheira, 12 gotas de óleo essencial, mais ou menos, pomos numa tacinha, entramos na banheira, colocamos o óleo vegetal já com os óleos essenciais na banheira e estamos no mínimo 20 minutos. 20 minutos é o tempo que o óleo essencial necessita para entrar na corrente sanguínea, está bem?
Depois também temos os gargareiros, que é para tratar tudo o que tem a ver com problemas de boca, garganta, dentes, está bem? E depois temos a ingestão, mais uma vez sobre a orientação de um profissional, porque realmente pode causar lesões graves. Eu já vi situações de pessoas que fizeram simplesmente isto. Pegaram numa garrafinha destas de água, abriram a tampa e puseram as gotinhas, por exemplo, óleo essencial de hortelã-pimenta, que é bom para ajudar na parte digestiva. Aqui temos dois graves problemas. Primeiro, o óleo essencial pode entrar em contato com o plástico e corroer o plástico e arrastar as moléculas do plástico, e quando ingerimos as moléculas de plástico. E depois tem outro problema, ao ingerir diretamente o óleo essencial, podemos provocar uma queimadura no nosso aparelho gástrico, está bem? Por isso temos de ter algum cuidado e não fazer isso nunca. Diluímos sempre numa geleia, num óleo, naquilo que vocês quiserem, está bem? Então, se a pessoa realmente for bem aconselhada no uso dos óleos essenciais, nós podemos fazer com que essa pessoa tome consciência de qual é o seu problema. Porque a maior parte das pessoas não tem essa consciência, não sabe o que é que causou aquilo. São raras as pessoas, ou tiveram uma perda, ou perderam os pais, ou tiveram uma situação assim muito drástica na vida e identificam facilmente qual foi o motivo, ou se não o conseguem fazer. E com os óleos essenciais nós o que vamos conseguir é ajudar a pessoa. Nós não precisamos de saber, nós não queremos saber aquilo para nada, mas a pessoa, através da inalação do óleo certo, vai conseguir tomar consciência, ou pelo menos começar a tratar, não é, aquele padrão emocional. Nós não temos de saber, e muitas vezes a pessoa também nem dá conta, mas o que é certo é que aquilo vai resolvendo. Pronto, os óleos essenciais vão ajudar no confronto com a angústia, a pessoa realmente a ter coragem de enfrentar os medos, as perdas, não é? E essencialmente de tentar perceber e conseguir combater aquele vazio interior que a pessoa normalmente sente, mas de uma forma saudável. Então, se a pessoa começar a inalar óleos essenciais, os óleos certos, vai começar a sentir-se melhor com ela própria, a autoestima vai melhorar, não vai necessitar dos outros para se sentir bem, porque ela própria vai se começar a amar. O grande problema disto é as pessoas muitas vezes não se amarem. E quando não se amam, vai ser difícil também que a pessoa se trate bem, não é? E então, os óleos vão fazer com que a pessoa consiga trabalhar um pouquinho em todas estas vertentes, não é? Então, temos aqui algumas sinergias apenas indicativas. Claro que isto é uma panóplia enorme de sinergias que nós podemos fazer. Claro que eu hoje digo-vos uma, se amanhã me perguntarem vou-vos dizer outra diferente, porque os óleos são imensos, mas temos aqui algumas que funcionam bem. Por exemplo, nós temos que combater o stress, a ansiedade e a depressão, não é? São características das pessoas que têm excesso de peso, ou não quer dizer que a pessoa esteja deprimida, mas há sempre ali um caráter mais depressivo naquela pessoa. A ansiedade é a que faz com que as pessoas comam também compulsivamente, não é? E o stress, a pessoa anda o dia todo a correr de um lado para o outro e depois chega à casa e não tem grande tempo a cozinhar ou não lhe apetece fazer grande coisa, não é? Por isso tem aquele stress, a pessoa quer é comer a primeira coisa que lhe aparecer à frente e muitas vezes são as coisas erradas. Então, uma sinergia que nós podemos fazer para combater a ansiedade, o stress e a depressão para a inalação é a bergamota, o ylang-ylang e a lavanda, por exemplo. Eu vou-vos passar um óleo para vocês cheirarem, vou passar por aqui, é o óleo essencial de bergamota. É um óleo essencial espetacular para tratar problemas depressivos. Ele dá alegria. A bergamota é entre o limão e a laranja, é um cítrico. E é realmente fantástico. A pessoa inala e, não é? E sente-se bem, sente com boa disposição. Então vai fazer com que a pessoa comece lentamente a ganhar energia, a ganhar ânimo. Tá? E é ótimo, não é? Cheira muito bem. Tenho em casa e faço todos os dias. E resultados? É isso e a lavanda. E a lavanda. Pronto, só tens de juntar agora o ylang-ylang e tens a sinergia perfeita. Lá está por causa mesmo do stress diário, de chegar a casa e acalmar-me um bocadinho e tentar relaxar um bocadinho também. Exatamente. A bergamota tem outra característica muito interessante. Ela é um excelente indutor de sono. Por isso, pessoas que têm insónia, é um bom óleo para utilizar, por exemplo, num difusor elétrico, para a pessoa conseguir adormecer mais facilmente e conseguir manter um sono tranquilo. Depois temos uma sinergia para massagem, não é? Para também combater a ansiedade, o stress e por aí fora. Toranja, limão e alecrim, tá? A toranja também é um bom óleo essencial que ajuda em casos de depressão, porque ele vai estimular a suprarrenal e vai dar com que a pessoa fique com mais energia e mais arrebitada. O limão é um excelente revitalizante.
A pessoa quando está apática, está assim mais para baixo, o limão é como sol na vida da pessoa, não é? Então a pessoa parece que ganhou um novo sol na vida e o limão faz exatamente isso. E o alecrim é um estimulante. O alecrim é quase como um café, como um Red Bull, por isso também temos de ter cuidado em não utilizar à noite, a não ser que queiram ficar acordados a noite toda. Tá? Então a mistura destes três também funciona muito bem, porque vai fazer com que a pessoa revitalize e a pessoa deixe de estar apática. Depois temos também de trabalhar na parte da desintoxicação hepática, não é? Trabalhamos na parte emocional, vamos trabalhar depois também na parte física. É muito importante que o nosso fígado, os nossos rins e os nossos intestinos estejam a funcionar o melhor possível. Porque se o fígado não está a funcionar corretamente, não está a conseguir fazer corretamente a metabolização das gorduras, por isso vai ser mais difícil a pessoa emagrecer. Por isso é que muitas pessoas fazem um tratamento para o fígado por outra questão e dizem, até perdi este pneuzito. Portanto, foi uma consequência, mas o que é certo é que está diretamente relacionado. Para a parte de desintoxicação hepática é emocional, porque nós temos aqui uma relação das emoções com os órgãos. Por exemplo, a emoção que está relacionada com o fígado é a irritabilidade. Por exemplo, há bocado também falaram, a emoção que está relacionada com os rins é o medo, com o pulmão é a tristeza e por aí fora. Então, se eu quero tratar a parte emocional, aquela irritabilidade que a pessoa tem constantemente, eu vou tratar fisicamente o fígado, porque já somatizou aquela irritabilidade, já afetou realmente o fígado. Depois posso também fazer uma massagem com laranja doce, alecrim e gualtéria, que também vai ajudar a que a pessoa se acalme e consiga gerir melhor essas emoções relacionadas com a parte da irritabilidade que estão associadas ao fígado. Depois, também temos de fazer a parte física, a drenagem do fígado, a desintoxicação hepática. Isso fazemos, por exemplo, com hortelã-pimenta, alecrim, verbena e camomila. Estes nós podemos ingerir, mas sempre diluídos num açúcar ou numa gordura. Podemos utilizar uma geleia de arroz e utilizar, por exemplo, uma gota de hortelã-pimenta e uma de alecrim, verbena e de uma camomila, se estamos a necessitar de algo muito forte. Se não, apenas um dos óleos. Fazer, por exemplo, hortelã-pimenta, uma gota diluído, uma geleia de arroz após as refeições, para melhorar todo o processo digestivo e fazer uma limpeza hepática, uma desintoxicação, e o próprio óleo essencial de hortelã-pimenta é hepatorregenerador. Isto quer dizer que vai regenerar as células do fígado. Por isso, em situações também apenas de problemas hepáticos, também funciona muito bem. Depois temos alguns óleos para retirar o apetite, como o funcho. O óleo essencial de funcho é ótimo porque ajuda a retirar o apetite e também é um excelente diurético. Temos o patchouli. O patchouli também é um óleo essencial que... Não é que música do Rui Veloso. O patchouli é um óleo essencial que ajuda também a pessoa a acalmar as emoções e faz com que consiga também gerir melhor isso e retirar aquela vontade de comer. Podemos, por exemplo, colocar uma gotinha diluída em óleo vegetal aqui na zona dos pulsos, que ao mesmo tempo que vamos gesticulando no dia a dia, estamos a inalar, ao mesmo tempo que entra na corrente sanguínea e vai trabalhar das duas vertentes. Depois temos alguns desintoxicantes e drenantes que podemos utilizar, por exemplo, num creme ou num óleo para massagem. O zimbro, o ciprés e o limão, estes três juntos funcionam de forma muito interessante como desintoxicante, como diuréticos, vão fazer uma limpeza profunda do organismo. O funcho, mais uma vez, como falámos há bocadinho, também é um excelente diurético, e o alecrim, que está relacionado com tudo o que tem a ver com a parte circulatória. Então, se eu estou a desintoxicar e a drenar, eu preciso que tenha um óleo que me consiga mover para que tudo isto seja encaminhado para os locais corretos para depois ser feita a excreção. E aquilo que eu tenho para vos dizer e que vocês podem dizer àquelas pessoas realmente que vocês gostam e querem ajudar com estas situações, não tenham medo de procurar realmente aquilo que vocês são lá dentro. Aventure-se e use os óleos essenciais para conduzir nesta viagem interior, não é? E acreditem que vão ter grandes transformações se os utilizarem, não é? Muito obrigada. Tem a ver com o fígado e com a vesícula. Então, se eu tenho uma dor de cabeça que está relacionada com a minha parte digestiva, o óleo essencial de hortelã-pimenta vai fazer com que eu atue na parte do sintoma, que é a dor, porque ele vai ser analgésico, é vasoconstritor, é frio, então vai anestesiar a dor e ao mesmo tempo entra dentro do meu organismo, pela corrente sanguínea, e vai atuar na origem daquela dor, que é o meu distúrbio hepático. Então vai desintoxicar as células do fígado e regenerar as células do fígado, ao mesmo tempo que me vai colmatar a dor de cabeça, que é o sintoma daquele problema. Por isso é que os óleos essenciais são tão bons, porque trabalham na parte física e emocional, e a maior parte das vezes ao mesmo tempo, com um óleo apenas. E é fantástico. É daquelas coisas que nota-se logo. Nota-se muita diferença, não é?
Eu à noite sou um bocadinho preguiçosa porque eu, por exemplo, no de lavanda, não estou assim, eu coloco uma gotinha e coloco dentro das narinas. Também podem colocar umas gotinhas na almofada também, só tenham cuidado com alguns óleos que mancham. Por exemplo, bergamota é meio amarelada, esverdeada, dependendo. E não sai. Por isso aquilo que vocês devem fazer, ou usam uma fronha ou uma almofada velha, ou então pegam num lencinho de pano, colocam lá, ou então eu costumo ensinar os meus pacientes a fazer difusores de forma muito fácil, que é, cortam um pedacinho de madeira, pegam num ramo qualquer, arranjam uma serrinha, cortam assim um pedacinho, uma rodelinha de madeira, põem um pires por baixo, porque senão passa e podem depois manchar a mesa onde vocês vão colocar, e coloquem realmente diretamente os óleos essenciais diretamente nesse pedacinho de madeira. Tem a ter um pratinho por baixo, porque se vocês colocam em cima de uma cômoda e põem os óleos essenciais na madeira, acreditem que vão ficar com uma mancha na cômoda, tá? Mas se o fizerem assim, é uma forma económica de termos um difusor de óleos essenciais. Claro que existem outros, existem mesmo os elétricos, claro que em termos de eficácia, não vos vou dizer que é a mesma coisa, mas dá perfeitamente. Depende dos difusores. Há difusores que são ultrassónicos e que há assim uma vibraçãozinha, não é barulho sequer. Depende um bocadinho dos difusores. E é muito importante que os difusores sejam de vidro, está bem? Os difusores de vidro são aqueles que realmente são de boa qualidade. Mais questões? Quando nós pomos as gotas de óleo essencial no banho, não se pode então pôr diretamente na água. Tem que se pôr dentro de uma tacinha? Do azeite ou do açúcar mesmo. No açúcar não, no banho não comem açúcar. Que senão vamos ficar, porque senão ficamos um bocado a colar. Num óleo vegetal, amêndoas doces, de sésamo, grainha de uva, mas biológico. Mas acaba que o óleo nunca se mistura com água. Não, eles não se misturam com água, isso é apenas para depois poder entrar, exatamente. Depois o óleo vegetal, pronto, como estavam aqui a dizer, faz sentido esta pergunta, porque o vegetal, eu quando deito o óleo vegetal na água da banheira, ele não se vai misturar com a água, porque o óleo e a água são imexíveis, não é? Mas eu aqui não quero que ele se misture com a água, eu apenas quero que o óleo essencial tenha um veículo para conseguir entrar depois na minha pele e entrar no meu organismo. Em relação às massagens, qual é a quantidade? Por exemplo, para cada massagem eu posso fazer e já ficar pronto? Podes fazer para cada massagem, se quiseres personalizar ao máximo o teu tratamento. Ou então, podes fazer uma embalagem grande e usar aquilo em várias pessoas. Por exemplo, para 100 ml podes usar cerca de 30 a 40 gotas de óleos essenciais. Uma coisa importante, não devemos misturar mais do que 5 óleos essenciais. E quando eu digo 30 a 40, não é 30 a 40 gotas de cada óleo, é no total. Sim, está bem? E também é possível nós colocarmos algumas gotas de óleo essencial em álcool, canforado, por exemplo? Em álcool, mas sem ser canforado. É? Porque o álcool canforado já tem a cânfora e essa cânfora é sintetizada quimicamente, aquele álcool canforado que se compra. Podes usar o óleo essencial de cânfora, se quiseres ter o efeito do álcool canforado. Mas eu usava o óleo canforado porque cheirava muito bem, mas... É preferível fazeres tu o teu próprio álcool canforado. Não está no álcool. Não, também se dissolve em álcool, dissolve-se em álcool, em vinagre também, em leite, apenas para usar topicamente de preferência. Tá bem? Mas também temos essas aplicações. Mais dúvidas, não? Já vi pessoas diluir em água para beber, agora é muito comum numa marca específica. Eu sei. Há muita publicidade. Eu sei, mas depois ficam com queimaduras no estômago. Pois é. Depois ficam com queimaduras no estômago. Mas as queimaduras não são na semana, nem no mês, nem se calhar no ano em que elas tomam aquilo. Então, quando elas daqui a um ano tiverem problemas graves, não vão relacionar porque já passou muito tempo. E faz queimaduras. Os óleos essenciais são corrosivos. É muito fácil até conseguir chegar a essa conclusão, porque se pegar na bergamota, por exemplo, se aplicar mesmo diretamente na pele, passado um bocado vai ficar ali, vai começar a ter irritação. Se puser diretamente sem diluir óleos essenciais, vegetal, sim. Um bocadinho para nós pensarmos que se estamos a ingerir, estamos a falar de uma gota, não é? Exato. Se ingerirmos isso, que internamente somos muito mais sensíveis do que externamente, claro. aquilo com o tempo, mesmo estando diluído em água... O problema é mesmo
mesmo esse. O problema é que as pessoas não fazem a relação direta porque não vão ter o sintoma já. Às vezes têm. Eu já tive pacientes que fizeram algumas marcas que dizem realmente para tomar e tiveram e sentiram logo a queimadura, não é imediata, mas ao fim de 15 dias tiveram de parar porque não aguentavam mais. E algumas pessoas, mesmo os óleos essenciais diluídos, dependendo dos óleos, podem também criar esse tipo de reação, porque há óleos que são fortes, não é? Os óleos essenciais, muitos deles, ou grande parte deles, são dermacáusticos. Então, o que é dermacáustico? Não é? Queima a pele, neste caso. E então, se eu não o diluo, então eu vou estar a potenciar em muito essa ação dermacáustica. Mas eu pensei que esses óleos podemos ter algumas especificidades. não tem nada. Dizem que tem, mas não tem nada. Dizem que tem, mas não tem. Dizem que tem grau terapêutico, mas não são sequer biológicos. Não são sequer biológicos. E o grau terapêutico, vale o que vale. Os óleos essenciais que nós usamos também têm grau terapêutico e são biológicos, que do meu ponto de vista é um ponto muito importante. Está bem? Claro que também existem alguns óleos essenciais que até são biológicos e não têm, quando normalmente associado a uma linha profissional, não tem a simbologia, mas aí nós temos que conhecer a marca e temos de saber e confiar na pessoa com que estamos a trabalhar. Mas se eu vou comprar numa loja e se não tem o símbolo, a probabilidade de ser é quase zero, não é? Porque se fosse, acreditem que estava lá, porque é uma mais-valia. Mas depois há marcas que têm o extrato mais puro. Não. Óleos essenciais são óleos essenciais 100% puros, ponto. Há marcas que, para tornar os óleos essenciais mais baratos, adicionam-lhes óleos vegetais. Ok. E então, claro que, imaginem um óleo essencial de rosa custa 70 e muitos euros, quase 80 euros, 5 mililitros. Não é propriamente barato. Muitas vezes, o que é que fazem? Juntam um óleo vegetal, ou de amêndoas doces, ou de ganha de uva, ou de sésamo, e colocam meia dúzia de gotas de óleo essencial de rosa e vendem-no como óleo essencial de rosa, mas nos ingredientes está lá. Nós temos é de estar atentos a isso e vermos o que está escrito lá na embalagem, porque no óleo essencial, para vocês comprarem um óleo essencial, tem de dizer 100% puro. Se disser 100% puro, vocês sabem que só tem óleo essencial, por isso não há, aqui neste caso, são óleos essenciais e não tem óleos vegetais juntamente, não é? Por isso nós vamos utilizar com óleos vegetais aquilo que nós quisermos, quando quisermos, mas para fazermos a diluição que pretendemos. Eu digo isso porque eu já experimentei a lavanda de duas marcas e notei a diferença. Mas também existem várias variedades de lavanda. Temos a lavanda angustifolia, a aspic, a mailete, era a mesma. Sim, e notei que uma notava-se que era mais intensiva, uma do que outra. Pronto, isso também, mesmo às vezes dentro da mesma marca, tu tens lotes diferentes, podes ter aromas diferentes. Portanto, muitas vezes há marcas que têm, por exemplo, critérios de qualidade superiores a outras. Então, isto é um bocadinho quase como nos vinhos. Pois. Não é? Tem critérios de qualidade superiores. Então, se um produtor vai chegar àquela marca, tentar vender o seu óleo e se a marca faz teste e não cumpre aqueles requisitos mínimos, aquela marca não vai querer aquele óleo. E há outras marcas que o aceitam. Por isso é que tu tens o mesmo óleo também, às vezes, com preços completamente diferentes. Exato. Pronto, obrigada.